Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente, vamos dar continuidade. A gente parou falando sobre cartas por atributos, tá? Bastante simples, eu citei, que carta, no caso aí, NP, era utilizada para defeituosos, quando a gente olha o produto, descartando, vamos dizer assim, a partir do momento que ele tem um defeito, tá? Ou não, eu quero ser sensível à complexidade do meu produto, eu quero identificar, contar a quantidade de erros. Aí eu estou tendo uma abordagem por defeitos e eu posso utilizar a carta C, tá? Diferentemente da carta para variável, as cartas por atributos não faz sentido nós termos, por exemplo, amplitude, etc, porque não tem um range para que você, não tem uma amplitude aí para que você possa atender, tá? Uma especificação, assim, vamos dizer. Ou está aprovado ou não está aprovado, ou tem erros ou não tem. Então simplesmente eu tenho uma carta de controle que faz essa contabilização. Eu trouxe para vocês a ilustração de uma carta de controle plotada pelo Minitab, simplesmente para vocês darem uma olhada, tá? Então, carta C aí no caso, carta C de erros, eu tenho lá as amostras, de 1 a 21, cada amostra aí a gente pode contabilizar. Eu tenho também a contagem dos erros, o limite de controle e o limite inferior de controle. É simplesmente mesmo para trazer para vocês aí qual seria a realidade, qual que é a cara dessa carta. Perfeito? Mas tem uma interpretação interessantíssima que é o que eu quero que vocês saiam daqui desse treinamento com esses conceitos consolidados, tá? Com essa interpretação, olhando e conseguindo perceber isso. E essa interpretação é a seguinte: voz do cliente é totalmente diferente de voz do processo. O que vocês estão vendo aí é que voz do processo está relacionada com os limites de controle, tá? Essa é a voz do processo. Por que voz do processo? Porque os limites de controle são calculados em cima dos meus dados. Eu não falei, eu quero que meu limite seja tanto. Isso, quando eu imponho, é limite de especificação. E aí é voz do cliente. Lembra daquele conceito de ouvir o seu cliente e tornar isso um requisito crítico de processo? A gente está falando de voz do cliente, especificação. Voz do processo, limites de controle para estabilidade estatística. Essa é a grande diferença, tá? Então, quando eu falo de voz do cliente, eu levo em consideração os limites de especificação. Então, capacidade é diferente de estabilidade. Cliente é diferente de processo. Como que eu sei que capacidade é diferente de estabilidade? Eu posso atender os requisitos críticos e ter um processo que não é capaz. É possível? É possível, tá? Ou eu posso ter extrema estabilidade, mas o meu cliente é muito exigente, tá? Tem uns limites de especificação extremamente apertados, aí eu não consigo atender o requisito. Existe também esse cenário, tá? Se eu avançar com vocês aí um slide, eu tenho, por exemplo, um quadrante no qual eu tenho um cenário estável e capaz, que é esse primeiro quadrante aqui. Eu tenho um segundo quadrante não capaz e estável e assim sucessivamente. Mas vamos olhar com calma, ó. As faixas cinzas, essas faixas que vocês estão vendo aqui, indicam capacidade, tá? São as especificações dos clientes. Isso são as faixas cinzas. E aí, as linhas azuis que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essas linhas azuis indicam estabilidade, são os limites de controle. Primeiro cenário, processo estável, capaz. Segundo cenário, processo não capaz e estável. Terceiro cenário, instabilidade, mais capaz. E o quarto cenário, não capaz e instável. O cenário mais crítico que eu tenho, tá? O mais crítico é o quarto quadrante, tá? Eu não atendo o requisito crítico do meu cliente e também não tenho estabilidade. O cenário ideal é um processo capaz e estável, perfeito? E o cenário meio termo, qual que seria? Será em qual que eu posso atribuir aí um cenário ok, aceitável dentro da minha organização? Pessoal, o Lean Six Sigma busca atender requisitos críticos de cliente. Se eu atendo o requisito crítico de cliente, então eu tenho um cenário capaz. Meu processo já é capaz. Ah, Carlos, mas ele não tem estabilidade. Vamos deixar para um próximo passo melhorar a estabilidade, tá? Eu preciso me certificar de que o meu processo, eu não produzo produtos ou presto serviços fora da qualidade exigida pelo meu cliente. E isso demonstro com capacidade. Então, o cenário meio termo aceitável seria o terceiro quadrante, tá? Capaz, mas instável. Ok?
Então esse é o cenário adequado aí, um cenário aceitável para o meu processo. Bacana, pessoal? Então eu forcei a inserção dos limites de especificação na carta de controle, tá? Qualquer software estatístico que vocês forem utilizar, por padrão, não vai sair dessa forma. Carlos, eu vou construir no Excel futuramente, quando for no Greenbelt, vou utilizar o Minitab, vou utilizar o R, Statista, qualquer outro software. Você pode também colocar, tá? Mas tenha essa noção. Limites de controle que vocês estão vendo aí são diferentes de especificação. Bacana, pessoal? Espero de verdade que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ilustrar isso da melhor maneira possível para vocês. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!